Todos conseguem, muitos começam, não terminam, né? Não concluem. E a Bíblia nos ensina através um pouco, né? Vamos aprender um pouco aqui, onde essa história aqui começou, posso dizer assim, com a vida de Terá. A Bíblia diz que Terá, quem foi Terá? Pai de Abraão. Terá é o pai de Abraão. Ele sai da terra dele, com sua família, com Abraão, os sobrinhos, os filhos ali, né? Com todos, netos, perdão, e sai de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Eu quero pegar esse ponto aqui, só para a gente entender um pouco como esse povo chegou até ali. E o texto não explica por que a Terá saiu de Ur dos Caldeus, e também não vai explicar depois por que ele parou na cidade de Harã, porque ele não chega em Canaã. E aqui o Espírito Santo já ensina algo para mim e para você, porque quem caminha sem propósito nunca chega a um destino. A nossa caminhada com Deus, ela tem um propósito, e eu e você precisamos descobrir o porquê estamos aqui, o porquê fomos chamados. Isso tem que fazer um sentido, você entende? Por quê? Ah não, eu vou na igreja porque na igreja é bom, porque a igreja é legal, porque me disseram. Não! A sua caminhada não pode ser baseada por aquilo que te disseram, mas Deus te chama hoje aqui nessa noite para te dizer que quer uma experiência particular contigo. Quer revelar algo particular a você sobre quem Ele é e sobre o que você é para Ele. Então quem caminha sem destino, sem um propósito, não chega a destino nenhum. E por que isso, pastor? Porque na nossa caminhada, na caminhada de uma pessoa, né? A pessoa que não sabe aonde ela quer chegar, qualquer lugar vai servir. Você entende? No seu trajeto, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar pode te atrair e te parar. Ah, eu ia até lá, mas aqui ficou legal, então vou parar aqui mesmo. Tu não vai concluir o propósito. Tu não vai chegar ao final, tu não vai chegar ao objetivo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Qualquer caminho serve. Deus nos chama nessa noite a atenção para que nós não possamos transformar o caminho em destino. Caminho é caminho, o caminho te leva ao destino, mas o caminho não é o destino. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, não é para parar, não é momento de parar, é para continuar. É para continuar. E quem para no meio do caminho, não vive promessa. Não vive promessa. Deus não te chamou para parar, querido. Deus não te chamou para desistir, e te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele tem poder para restaurar as tuas forças, para você continuar caminhando. Não é para parar. E aqui está algo profundo. Terá, ele parou na cidade de Harã. Ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas quando chega na cidade de Harã, ele para. Terá parou, mas o plano de Deus não parou. Às vezes tem gente que desiste mesmo, abandona. Mas o plano de Deus, a obra de Deus, ela é uma engrenagem contínua, que não para de forma alguma. Terá decidiu ficar em Harã, mas aonde Terá parou, Deus decidiu levantar Abraão. Enquanto tem gente querendo desistir, enquanto tem gente parando no mesmo lugar, Deus está levantando alguém para dar continuidade à obra. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Que se a pessoa desiste, Deus abandona e chama outra? Não, Deus não abandona ninguém. Deus não deixa ninguém para trás. Mas Deus conhece o teu coração e sabe que se você está fraco, você hoje não tem condição de dar continuidade, Deus vai levantar alguém do seu lado para pegar nas suas mãos e dar continuidade à caminhada, porque não é para parar. Não é para parar. Talvez você hoje esteja vivendo esse contexto dentro da tua casa. Pastor, eu não vou parar não, eu já parei. Eu não vou parar não, não vou desistir não, eu não estou pensando em desistir não, eu já desisti. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que se tu não tem força, Deus vai levantar alguém do teu lado, para dar continuidade a essa caminhada. Talvez você tentou durante muitos anos e chegou até aqui, e agora suas forças acabaram. A Bíblia não diz porque Terá parou, mas a Bíblia é clara quando diz que Terá parou, mas Deus levantou Abraão naquele lugar. Não é... O plano de Deus, ele não para porque alguém para. Você entende? O plano de Deus não para porque alguém parou. Não. O plano de Deus continua, a engrenagem ela continua girando. Terá, ele para na cidade de Harã. Ele sai em direção a um lugar e chega no meio, ele para, ele desiste.
né? E fica por ali. A Bíblia vai dizer que Terá morreu em Harã. E aqui o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Terá é pai de Abraão. Ele para no meio do caminho e ali Deus levanta Abraão e faz a Abraão uma promessa que nós sabemos muito bem, a grandeza e o poder dessa promessa. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Que não é porque os seus pais não conseguiram que você também não vai conseguir. Não é porque os seus pais desistiram que você também vai ser um desistente. Não. O contexto que Deus quer formar na tua vida é totalmente diferente do que eles viveram. Eles desistiram, eles pararam, mas a obra vai se concretizar na tua vida. Quem tem fé para receber isso, recebe isso em nome de Jesus. Parou os teus pais, eles pararam, mas você vai continuar. Você não vai ser a mesma coisa, não vai seguir os mesmos passos que seus pais. A menos que a herança que eles tenham deixado tenha sido uma herança boa, você não vai seguir pelo mesmo caminho. Quem limitou você, mentiu para você. Quem durante todo esse tempo limitou você e tentou te parar dizendo, vai ser igual teu pai, esse daí vai ser igual tua mãe, mentiram para você. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Jesus de Nazaré diz que você é aquilo que Deus diz que você é. E a Bíblia te chama de vencedor, a Bíblia te chama de princesa, te chama de príncipe, você entende? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há um exemplo na Bíblia muito forte sobre isso, o rei Josias. O rei Josias, ele é a prova de que o passado, ele não define o teu futuro. Você recebe isso? Você entende isso? O teu passado, ele não define o teu futuro. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz no passado. Deus não quer saber do teu passado, eu não quero saber do teu passado. E você não tem que olhar para o teu passado, você tem que olhar para quem te chamou agora, para quem te levantou agora, para a promessa que ele está fazendo para a tua vida agora, hoje. E o rei Josias, ele demonstra isso, que o passado, ele não define o nosso futuro. Como exemplo que o rei Josias nos dá, a família dele totalmente corrompida, os avós envolvidos, mergulhados na idolatria, os pais dele, feitiçaria, levaram Israel a pecar. Mas e Josias? Josias restaurou o altar da casa do Senhor. Josias restaurou o altar do templo do Senhor. Josias, ele restaurou a palavra. Na restauração do templo é encontrado o livro da lei, e Josias, ele começa ali a pesquisar, a analisar o que os escritos, o que a lei dizia, e ele começa a perceber que o povo, a nação que ele governava, não estava vivendo aquilo que os antepassados deixaram, que a lei dizia que era para viver. E aí o que ele faz? Ele restabelece a Páscoa. Ele olha no livro da lei que havia algo que Deus determinou para o povo, que era a celebração da Páscoa. Então Josias, eu imagino Josias perguntando, vem cá, essa Páscoa aqui que está aqui na lei que eu estou lendo, ela traz à memória o lugar de onde Deus tirou vocês, de onde Deus nos tirou os nossos antepassados. E por que não se celebra mais essa Páscoa? Foi esquecido, caiu no esquecimento. E Josias fala assim, não, então, se está na lei, se está no livro de Deus, nós vamos voltar a celebrar. E Josias restabelece a Páscoa. Olha isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a herança ruim que os meus pais, meus avós deixaram para mim, eu não assino, eu não quero essa herança, eu abro mão, eu rejeito, eu repudio na minha vida toda essa raiz do mal, toda essa herança maligna que foi deixada para mim. Eu quero ser aquilo que o céu diz que eu sou. Eu quero ser aquilo que Deus diz que eu sou. Eu quero fazer aquilo que o Senhor determinar para a minha vida. Em nome de Jesus. O ambiente, ouça isso, o ambiente pode até te influenciar, mas ele não pode definir quem você é. Eu não sei o contexto que você vive hoje, na sua família, ali, jovens, adolescentes. O contexto que você vive, ele pode até tentar te influenciar, mas ele não pode definir quem você vai ser. Você precisa escolher e tomar a decisão hoje quem você será na presença do Senhor, quem você é. Olhar para os seus antepassados e dizer, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, eu não aceito esse mal sobre a minha vida. Não, Josias, ele fez isso. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e agradou ao Senhor todos os dias de sua vida. E aqui a gente vê uma virada na história. Estou fazendo aqui só um resumo para a gente chegar lá no texto que a gente leu. Gênesis 12. Deus diz a Abraão, Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te falar ainda, não sei onde é.
Você já viu isso aqui várias vezes, né? Mas já parou para refletir a respeito disso? A profundidade, a grandeza disso aqui? É interessante observar que Terá, pai de Abraão, a Bíblia diz com muita clareza que ele saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas parou no meio do caminho, uma terra chamada Harã. É engraçado que Deus agora ele chama Abraão, mas Deus diz: Abraão, para onde Abraão tem que ir? Abraão, sai da tua terra, tem uma ordem. Abraão diz o que ele tem que fazer, certo? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que está ali na esquina, não, que eu te... Deus não aponta o destino. Você já reparou isso? Nesse momento aqui, começa uma nova fase para a humanidade. Esse momento aqui que Deus chama Abraão, Deus escolhe Abraão, que levanta e faz essa promessa, começa um novo momento para a humanidade. É um ponto aqui muito importante da história. E aqui Deus falou algo no meu coração, que toda obra de redenção, ela começa com Deus levantando alguém. Todo plano de Deus, em toda a história, quando Deus quer fazer algo grande, você vê Deus levantando alguém. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então, para formar um povo para Ele, Deus levanta Abraão. Para libertar o povo da escravidão, Deus levanta Moisés. Para governar esse povo lá na frente, Deus levanta Davi. Para exortar o povo, Deus levanta os profetas depois. Lá na frente, no Novo Testamento, para chamar o povo ao arrependimento, Deus levanta João Batista. Você tem fé para receber isso? Levanta a tua mão e recebe isso aqui. Para alcançar a tua família, Deus levantou você, querido. Para alcançar os teus familiares, Deus levantou você. E para salvar o mundo inteiro, Deus levantou Jesus. Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor que nos alcançou. Então toda grande obra começa com Deus levantando alguém, estabelecendo alguém. Você foi levantado para fazer a diferença no meio da tua casa, querido, da tua família. Você está entendendo? Você foi levantado como referência. Você será a porta de entrada, por onde o Espírito Santo irá entrar para fazer a obra, a grande obra na tua família. Você crê nisso? E como eu disse, Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, vem da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não mostra o destino. Deus não mostra o destino, mas Deus conduz até o destino. Às vezes a gente fica confuso. Senhor, me mostra, me mostra, me mostra. Não, Deus não vai te mostrar, mas você precisa acreditar que Ele vai te conduzir no trajeto. Aleluia, Deus. Você não precisa ver o final, até porque se Deus te mostrar, você vai ser movido por aquilo que Ele vai te mostrar. Imagina só, você olhar para o teu futuro, Deus abrir uma tela e mostrar o teu futuro, você lá na frente, liberto, no altar, pregando, as coisas tudo, né, aquela maravilha, você fala, opa, já vi, então agora eu vou suportar. Então você vai basear a tua caminhada naquilo que você viu, e nunca foi sobre aquilo que a gente consegue ver. A fé é crer no invisível, Aleluia. como se ele já tivesse acontecido. Então você não precisa ver o final, você precisa confiar no processo. Você não precisa ver o final, você precisa acreditar em quem vai te conduzir no processo. Não se preocupa, você não precisa se preocupar com aquilo que você não vê. Você entende? Não precisa se preocupar com aquilo que você não vê. Se preocupe com o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Olha para o teu coração, olha para a tua vida agora. Olha quem é você. Olha o que o Senhor está fazendo na tua vida agora. Mas pastor, eu vivi um contexto que parece que passou um vendaval, um furacão na minha vida e bagunçou tudo. Olha para o que Deus está fazendo na tua vida agora. Não tem como você enxergar o amanhã ainda não chegou, pertence a Ele, e o Senhor está despertando você hoje para isso. Olha para o que eu estou fazendo na tua vida agora. Eu estou ajustando coisas na tua mente, eu estou coordenando teus pensamentos, estou alinhando os sentimentos do teu coração, eu estou voltando você para mim, para você me conhecer melhor. E quando eu restaurar, nunca mais você vai voltar a perder. Louvado seja o nome do Senhor. E há uma linha que liga esse povo, o povo de Deus, da promessa à escravidão, né? Isso que a gente leu. Deus chama Abraão, tira Abraão de sua parentela, faz uma promessa, tu serás pai de uma grande nação, muda o nome de Abraão, ali confirma as promessas, realiza grandes coisas, mas há uma linha que liga esse povo.
que Deus levanta, né, que começa em Abraão, e liga eles da promessa à escravidão. De Abraão a Moisés. Um povo que sai da promessa para a escravidão. Um povo prometido, né, que agora é escravo. É terrível isso, né? Quando a gente olha a história de Abraão, a forma que Deus começa tudo ali, né? O pai de Abraão, Terá, saindo da sua terra, aí parou ali em Harã. Deus levanta Abraão, faz a promessa a Abraão, o povo começa a surgir, e a gente viu tudo que esse povo é um povo que é gerado na promessa. E agora, onde é que eles estão? Dentro do Egito, vivendo como escravo. Um povo separado, que agora está vivendo oprimido. E há um paralelo espiritual aqui muito interessante. Por quê? Porque Israel é um povo escolhido. É um paralelo que liga essa história ao início, ao plano de Deus. A Bíblia ela funciona como um reflexo de muitas coisas para nós. Israel é um povo escolhido. E nós, o ser humano, criaturas de Deus, fomos criados para ser eterno. Já parou para pensar nisso? Nós fomos criados para ser eterno. Assim como Israel foi um povo que Deus separou para ele, escolhido para ele. Israel foi separado por Deus e virou escravo. Nós, seres humanos, fomos criados para ser eterno e nos tornamos escravos do pecado. Já parou para pensar? O pecado transformou herdeiros em cativos, em prisioneiros. Deu para entender? O pecado transformou herdeiros em prisioneiros. O pecado transformou nós, que éramos eternos, vivíamos na eternidade, o plano perfeito de Deus, em escravos do pecado. E aqui a gente dá início à mensagem. E o título dessa mensagem é o início da redenção. A palavra redenção ela tem alguns significados, dentre eles, libertar, resgatar e restaurar. O que eu mais gostei foi esse restaurar, desse significado da palavra redenção, restaurar. Por quê? Porque o plano de Deus desde o início sempre foi restaurar o que o homem estragou, consertar o que o homem quebrou, restaurar a comunhão, restaurar a intimidade, restaurar, você entende? É o que Deus sempre quis na tua vida, restaurar aquilo que a gente desprezou. E o que a gente desprezou? A presença dele. Fomos para o mundo, viver a nossa vida do jeito que a gente queria, fazer as coisas que a gente queria, é uma verdade, e desprezamos a presença dele. E ele o tempo todo livrou a gente da morte, não deixou a gente morrer, libertou a gente dos vícios, de vícios terríveis, né, que poderia ter nos levado aí à perdição, nos livrou de coisas que a gente nem sabe. Ele nos livrou, por quê? Porque ele quer restaurar a comunhão contigo. Ele quer você é filho, você é filha, e ele quer você de volta, na presença dele. E Deus, quando eu li isso aqui, né, esse significado da palavra redenção, que significa libertar, resgatar, restaurar, aí o Espírito Santo me levou lá ao texto de 1 Pedro 2,11. Coloca aqui esse texto. O que diz? 1 Pedro 2,11. Amados, eu peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra. O que Pedro está dizendo aqui? Eu exorto vocês, eu ensino vocês, eu rogo a vocês, como peregrinos e forasteiros que vocês são. O que é peregrino e forasteiro? Filipenses 3, coloque aí. Acho que é Filipenses 3. Deixa eu ver se é isso aqui. Para não demorar muito, é Filipenses 3 alguma coisa. Se você achar aí depois você coloca. Paulo escrevendo aos Filipenses,
no capítulo 3, ele diz: vocês não são dessa terra, mas a cidadania de vocês é a cidadania do céu. Então Pedro diz isso, Paulo diz isso. O que isso me faz entender? Que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós também não somos daqui. Pedro, e assim também Paulo, está dizendo àquele povo, trazendo isso ao entendimento daquele povo: ei, o que eu estou ensinando a vocês, o que vocês precisam aprender, é que tudo que vocês estão vivendo é coisa que pertence a essa vida, pertence a essa terra. Tudo que está acontecendo na vida de vocês acontece porque vocês ainda estão aqui, mas vocês são peregrinos, são forasteiros. Essa terra não é de vocês, a cidadania de vocês é uma cidadania do céu. Então comece a pensar como cidadão do céu, comece a pensar em alguém que está esperando o momento de voltar para casa. É isso que eles estão ensinando, é isso que eles estão dizendo. Você está no mundo, mas você não faz parte do mundo. Nós acabamos de ler aqui no texto que nós lemos a história de um povo que está num lugar. O povo de Deus, que está onde? Ativo, no Egito. O Egito é a terra deles? Não pertence a eles. E é por isso que Deus entra na história para tirá-los de lá, para arrancá-los de lá como fortes. E aqui, Deus estabelece um marco. Em Êxodo 12, o texto que nós lemos, Deus estabelece um marco, ou seja, um novo começo para esse povo. Deus, ele diz assim: este será o primeiro mês. Olha o que Deus está fazendo. Deus está enfatizando aquele momento. Como eu disse, 9 pragas já aconteceram, só falta uma, e essa talvez a mais terrível. Teve rãs, teve água se transformando em sangue, teve piolho, teve tudo de ruim que você imaginar, trevas, mas nada se comparou ao que está vindo agora. Ouça bem, nada se compararia ao que está para acontecer agora. E nesse momento é como se Deus desse uma pausa nos acontecimentos e chamasse a atenção de Moisés e Arão. E Deus diz assim: olha, que este mês seja para vós o primeiro dos meses, será um começo. Deus está chamando a atenção, está estabelecendo um marco. Então, este será o primeiro mês, ou seja, o que marcou aquele momento, ou o que vai marcar a vida daquele povo, do povo de Deus, não vai ser a saída do Egito. O que vai marcar a vida deles não vai ser o que vai acontecer no Mar Vermelho. Não foi isso. Não foi o que veio. Não foi a terra prometida, não foi nada disso. O que marcou a vida deles aconteceu antes. Aconteceu naquele momento onde Deus está chamando a atenção ali. O que marcou a vida daquele povo foi a Páscoa. Pastor, como assim? Vamos entender. Mas a Páscoa marcou a vida deles. Deus está chamando a atenção para que fique gravado na mente deles o que vai acontecer naquele dia, naquele momento, naquele mês. Deus está chamando a atenção, presta atenção. O que vai acontecer agora vai marcar a vida de vocês. Eu estou criando hoje um memorial que vai ser eterno, vai acompanhar vocês. E quando vocês chegarem lá na frente e olhar para trás, vai lembrar que o que aconteceu, só aconteceu pelo que está para vir agora, pelo que vai acontecer agora no próximo dia. Deus está falando da Páscoa, Deus está estabelecendo a Páscoa nesse texto que a gente leu de Êxodo 12. E aqui o Espírito Santo, ele nos ensina algo, que Deus, ele não começa uma mudança do lado de fora, para depois curar do lado de dentro. Deus começa a tratar do lado de dentro, a redenção começa do lado de dentro. O poder do sangue de Jesus começa a agir do lado de dentro de nós e não do lado de fora. É do lado de dentro, é interno. Toda mudança, toda redenção, todo o processo de libertação, ele começa dentro, não começa fora. O objetivo de Deus aqui agora não é tão somente arrancar este povo do Egito, mas é arrancar o Egito de dentro deles. A gente costuma dizer, talvez você tenha ouvido isso algumas vezes, que quando você toma a decisão de aceitar Jesus, você se converte. Você aceita Jesus, né? Você sai do mundo. Mas o mundo só sai de você quando você se converte de verdade.
Porque conversão fala de mudança de destino, mudança de rota. Conversão, eu andava por um destino, por uma rota, agora eu ando por outra. E como a gente sabe que a igreja anda na contramão do mundo, então a gente ia assim, agora eu ando assim, ninguém entende nada. É totalmente ao contrário. Então uma coisa é eu sair do mundo, outra coisa é o mundo ser arrancado de dentro de mim, e é isso que Deus está fazendo aqui. O processo da redenção, o processo da libertação, da restauração, que começa de dentro para fora. Deus não começa uma mudança externa, Ele começa pela redenção. O teu passado não define mais a tua vida. O teu passado não define mais o teu calendário. O que Deus está fazendo aqui agora é um marco. Deus está falando assim, esse será o mês principal para vocês. Deus não está mudando o calendário físico, Deus está mudando o calendário espiritual. Deus está dizendo assim, o dia de vocês agora vai ser contado de forma diferente. Como assim, pastor? Porque quando você vivia no mundo, seus dias eram contados para a morte. Agora seus dias são contados para a vida. Para a vida eterna com Deus. Então Deus está estabelecendo aqui uma mudança no calendário espiritual. Deus está dizendo assim, esse dia vai ficar marcado. Vocês vão comemorar esse dia, vocês vão celebrar esse dia. É isso que Deus está falando aqui. Deus está estabelecendo a Páscoa para o povo judeu. Vocês vão celebrar esse dia vai ser como um dia de festa, vai ser o dia principal para vocês do ano. Por quê? Porque vai ser um dia que vocês vão lembrar quando eu me manifestei para libertar vocês, não só do cativeiro físico, mas de um cativeiro espiritual, de um cativeiro de pecado. E é interessante que o texto, depois você pode continuar lendo, a gente só leu os 3 versículos, depois você continua lendo, você vai entender melhor o que eu vou dizer aqui agora. Que tudo aponta para um momento. Quando Deus ele estabelece a Páscoa aqui no capítulo 12, que ele começa a falar, né, a gente leu o versículo 3 que diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si para cada família, um cordeiro para cada casa. Ele falou a alguns homens, a metade do povo, todo mundo tem que ter um cordeiro para cada família. Não pode faltar ninguém. Você entendeu isso? O cordeiro é para todo mundo. Então tudo que Deus está falando aqui agora, estabelecendo para o povo, está apontando para um momento, evangelista dos Lourenços, está apontando para um cordeiro. Antes disso, antes desse dia que Deus está enfatizando aqui, passaram as pragas aconteceram. O Egito estava abalado, o Egito estava atemorizado. Muita coisa aconteceu, mas o povo ainda está dentro do Egito. O povo ainda não saiu, você entendeu? Pastor, o que isso quer dizer com isso? Que milagre não liberta ninguém. Pastor, eu preciso de um milagre. Talvez você não precise de um milagre. Talvez você precise da redenção que é trazida através do sangue de Jesus. Milagre não liberta ninguém. O que liberta é a redenção. E a redenção só vem através do sangue. Zé, muita coisa aconteceu, né? As pragas, ali o Egito, o faraó está desesperado, mas o povo ainda está cativo. O povo ainda está no Egito. Por quê? Porque a redenção ainda não aconteceu. Então não é sobre milagre. Não é sobre a operação que Deus vai fazer na minha casa, na minha vida, não. É sobre o que Deus vai fazer dentro de você. É sobre o que Deus vai fazer no teu coração, na tua mente. É sobre essa transformação que Paulo fala. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não aceite o que o mundo está vivendo, ou que estão tentando jogar em cima de você, ou fazer você acreditar. Não, transforme o seu entendimento, para que você possa experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus na sua vida. Aleluia, Deus. A redenção, a libertação, né, a restauração, redenção tem esse significado, eu falei no início. Vai acontecer ali agora. Deus está ali falando com Arão e com Moisés. A redenção está prestes a acontecer, que é a libertação. Mas a redenção é o fim? Não, a redenção é o começo. Não termina na redenção, começa na redenção. É o fim para o Egito. É o fim para o Egito. Mas para o povo de Israel será o começo. Durante muitos anos eles estão sendo mantidos ali como escravos.
perderam totalmente a esperança, mas agora a redenção está chegando. A redenção está chegando. E é interessante que tudo que Deus vai falar aqui aponta para o Cordeiro. Quando Deus ele vem estabelecendo aqui a Páscoa, o primeiro sinal que Deus dá, mande que cada família tenha um cordeiro. Tem que ser um cordeiro para cada casa. Tem que ser um cordeiro para cada família. Tudo aqui vai apontar para o cordeiro. E a gente sabe, quando a gente vai ler o texto, a gente vai ver ali que Deus dá as instruções, o que seria feito com esse cordeiro. Cada casa vai pegar o cordeiro, vai se reunir. Se o cordeiro for muito grande, junte com outra família, não é isso? Depois você lê a história. É muito interessante, mas eu não quero me ater a isso. Mas a verdade é que Deus está mostrando aqui como tem que ser, como seria, o que teria que fazer. Olha, vocês vão pegar o cordeiro e vai fazer dessa forma. Só que tem um detalhe. O sangue desse cordeiro, vocês vão pegar e vão espargi-lo nos umbrais das portas. E é muito interessante isso aqui, quando você pesquisa algo na história, você vai ver que os egípcios, eles tinham nos umbrais das portas das casas dos egípcios, existiam muitos escritos, que eram rezas pagãs, que os egípcios costumavam fazer. E eles escreviam, criptografavam essas rezas nos umbrais das portas, esculpiam ali, para que o mal, os presságios, as crenças que ele tinha, que atormentavam eles, não passasse da porta para dentro. Aí eu te pergunto, por que Deus vira para o seu povo e fala assim, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vai passar no umbral da porta? Será que tem alguma coisa relacionada aqui? Será que tinha algum hebreu fazendo, que era o mesmo procedimento e comportamento que os egípcios tinham? É claro que sim. Eram 400 anos. As práticas do povo já começou a se tornar iguais, semelhantes às práticas dos egípcios. Eu e você vivemos tanto tempo no mundo, que a gente começou a pensar como ímpio, falar como ímpio, agir como ímpio, ter as mesmas práticas do ímpio. A gente começou a fazer pessoas sofrerem, maltratar pessoas, entende? Nós começamos a ser instrumento do diabo para destruir a vida de pessoas. Por quê? Porque foram muito tempo, muitos anos. Então nós fomos tão influenciados no mundo, que a vida que a gente viveu lá foi uma vida igual à vida deles. Mas Deus nos traz esse entendimento nessa noite. Olha, o sangue do cordeiro tem que ser passado no umbral da porta. Deus está dizendo para aquele povo assim, não são essas rezas pagãs que estão no umbral da porta de vocês que vai impedir o juízo da morte de chegar. Deus está dizendo para o povo assim, existe um juízo estabelecido que vai vir agora no próximo dia. A palavra Páscoa, ela tem um significado, Pessach, em hebraico, significa passar por cima. A palavra Páscoa, esse significado original, ela está diretamente ligada ao significado de passar por cima ou pular por cima. Está ligado a quê? Ao anjo da morte que passaria pelo Egito, matando todos os primogênitos. A palavra Páscoa está ligada diretamente a isso, ao Pessach, Esse é o seu significado. Por que Páscoa? Passagem ou pular por cima. Então, quando Deus estabelece a Páscoa e diz assim, pegue um cordeiro, mate o cordeiro, vocês vão assar e toda a família vai comer o cordeiro, mas o sangue vai passar no umbral da porta, e esse será o sinal. A casa que tiver o sangue do cordeiro no umbral, o espírito da morte ou o juízo de Deus vai passar por cima, ou vai pular por cima. Não vai afetar aqueles que tiveram sangue no umbral da porta. Tem livramento para quem tem sangue na porta, no umbral. Aleluia! Glória a Deus. Tem a marca do cordeiro. Não tem juízo para quem tem a marca do cordeiro na porta. Louvado seja o nome do Senhor. Onde não houver o sangue, haverá morte. Onde não houver o sangue, haverá morte. Entenda uma coisa. Qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência da mensagem do Evangelho? Jesus está voltando. O Evangelho, a essência do Evangelho é isso, amém ou não amém? Jesus está voltando. Nós sabemos que existe um juízo sobre a terra, sim ou não? Que essa terra será destruída com tudo que ela tem. Mas antes desse juízo acontecer, o que vai acontecer? Jesus vem. E quando Ele vier,
E quando a trombeta tocar, Glória a Deus. nós seremos tirados dessa terra, Aleluia. nós seremos atraídos para Ele. Oh, glória. E é sobre isso, quando a gente vê essa história, a gente percebe o reflexo dela para as nossas vidas. Olha isso, o juízo de Deus está prestes a descer sobre o Egito. O anjo da morte está prestes a executar um juízo sobre o Egito. Mas antes disso, Deus dá um sinal, Deus dá um escape, Deus dá o cordeiro para cada um. Deus está Aleluia. dizendo, cada casa tem que ter um cordeiro. Ô, Deus Pai. está dizendo, o sangue tem que estar no umbral da porta. E é só dessa forma, não existe outra forma. Se não tiver o sangue no umbral da porta, o juízo, o anjo da morte vai entrar e vai haver morte nessa casa. Deus está nos despertando mais uma vez nesse dia. Está nos dizendo, existe um juízo determinado sobre esse mundo, é inevitável, ele vai acontecer. Pastor, agora o senhor me preocupou. Quer dizer que tem um juízo que virá sobre essa terra? Sim, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, quer você queira, quer não. Pastor, mas tem escape? Tem! O sangue do cordeiro. E quer uma boa notícia? Esse cordeiro já foi morto, querido. Oh, grandioso Deus. Aleluia. O cordeiro já foi morto. Glória. Na casa onde o anjo da morte passasse, que ele olhasse e visse o sangue, é como se alguém estivesse dizendo assim, aqui não, aqui alguém já morreu por mim. Glória, glória. Aleluia. Nossa, aqui não precisa entrar porque alguém aqui já morreu Oh, por mim. aleluia. Aqui não, porque aqui o sangue já foi derramado. Obrigado, Então meu pode passar Senhor. direto, vai pular por cima, vai passar direto. Aqui alguém já morreu. Aleluia. Aqui o sacrifício já foi feito. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Quem não tem o sangue no umbral da porta, não tem identificação. Não tem identificação. Deus. Quem não tem o sangue, não tem proteção. Você entende? Não tem proteção. Por quê? Porque é juízo de Deus. Inventaram uma mentira para nós durante muito tempo, dizendo que o diabo é dono do inferno. Desde criança inventaram essa mentira para nós, né? Dizendo que o diabo é dono do inferno e quem morrer sem Deus, quem sem Deus vai para o inferno e vai ser atormentado pelo diabo. O diabo está lá também como refém, está preso também, ele não manda em nada. O juízo nunca foi dele. O juízo é daquele que criou todas as coisas. O juízo não vem do diabo, o juízo vem do próprio Deus, que age com justiça. É por isso que ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia. Sabia, a mensagem está sendo pregada. Jesus morreu por sua vida. O que você precisa é aceitar o sangue. É de alguma forma olhar, fechar os teus olhos hoje e falar assim, Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Me marca com esse sangue, Senhor, para que o anjo da morte, para que o juízo da morte não me alcance, não alcance a minha casa. Então me marque com esse sangue, Senhor. Passa desse sangue nos umbrais da porta do meu coração, da minha vida, Senhor. Aleluia. Para que o anjo da morte não me alcance. Glória a Deus. Para que o juízo que virá sobre este mundo não chegue na minha vida, não alcance a minha casa. Marca, Senhor, a minha vida com o teu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós já estamos finalizando. Que é interessante. Os hebreus obedeceram, pegaram um cordeiro, guardaram ali, preservaram na sua casa. No dia certo, determinado por Deus, eles mataram o cordeiro, todos juntos, mataram o cordeiro, passaram a carne ali, com as portas fechadas, passaram o sangue no umbral da porta, todo o procedimento correto. Deus determinou, os hebreus fizeram. Mas mesmo depois do sangue, evangelista Luiz, o povo ainda estava no Egito. Você entendeu isso? Passaram as pragas, muita coisa aconteceu, e você há de convir comigo que muitas coisas estão acontecendo nesse mundo. Os sinais estão se cumprindo. O sinal se cumpriu lá no Egito também. Deus falou no início, quando Moisés entrou no Egito, Deus falou assim, eu vou dar sinais. Se preocupa não, desde que com Faraó resolvo eu. Deus está dizendo para nós nessa noite, deixa que com o príncipe desse mundo resolvo eu. Você só precisa ser igreja. Glória. Aleluia. Você só precisa ser igreja e Glória a obedecer. Não tenha medo do que
falam, do que tentam, né? Só estão tentando parar vocês. Mas não deixa de parar. Continue caminhando. Acredite naquilo que eu estou falando. Oh, Deus. E muitos sinais aconteceram. Mas agora o cordeiro foi morto, o sangue foi passado nos umbrais da porta. O anjo da morte passou, mas o juízo não alcançou os hebreus. Mas eles ainda continuam no Egito. Por que isso? Porque libertação ela acontece primeiramente dentro, para depois acontecer fora. Glória a Deus. Mesmo depois de todos os sinais, mesmo depois da morte do cordeiro, o povo já está fora do Egito? Não. O anjo da morte já passou, eles não foram atingidos, mas eles ainda estão no Egito. Mas agora com um coração diferente. Agora com um coração transformado. Agora, redimidos pelo sacrifício do cordeiro. Porque se o anjo da morte passou no Egito e não atingiu eles, é porque eles foram aprovados. O que vai determinar se eu e você fomos aprovados naquele grande dia é a marca do sangue de Jesus em nossa vida. A trombeta vai soar. E a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens, o céu se abrirá, todo olho, toda a humanidade o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Jesus está voltando, Ele está vindo. Aleluia. E o que determina se nós seremos aprovados ou não, o que vai determinar se nós formos aprovados ou não, é a marca do sangue de Jesus. Quem vai ser atraído? Aquele que tem a marca. Quem vai ser atraído para Ele e se encontrar com Ele nas nuvens? Aquele que tem a marca. Aquele que tem a marca, o sangue de Jesus. Aleluia. A libertação ela começa primeiro dentro, para depois fora. Jesus morreu na cruz do Calvário para levar sobre ele a sua e a minha condenação. Então permaneçamos hoje na presença dele, ligados nele, lavados e remidos no sangue de Jesus, porque em breve a libertação externa vai acontecer. A libertação interna do evangelista dos Lourenços já aconteceu. Ele transformou a tua vida, ele transformou a minha vida, nos lavou no próprio sangue dele. Mas a libertação externa vai acontecer, sabe quando? Quando ele vier nas nuvens nos arrancar desse Egito que se chama mundo. Glória a Deus. Você consegue unir essas duas histórias, a história do povo de Israel e a nossa? É um reflexo. O mesmo que Deus operou aqui, Ele vai operar na nossa vida. O cordeiro foi morto no Egito, o cordeiro foi morto nas nossas vidas também. A redenção aconteceu aqui no Egito, a redenção aconteceu para nossas vidas também. É o mesmo Deus, é o mesmo plano, é o mesmo projeto. Há uma linha que liga a eternidade à eternidade. Cabe ao homem entender, identificar essa linha e seguir por ela. E essa linha, eu posso dizer que é o fio de escarlate, é o sangue de Jesus que liga a eternidade à eternidade, que liga o início ao fim. Ele é o início, o fim, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é Jesus. E Deus então instituiu a Páscoa para sempre, ali naquele momento. Aquilo ali era a Páscoa. Você entendeu o significado da Páscoa? Libertação, passagem, né? O juízo passou por cima, mas pulou por cima, pulou a casa dos hebreus, porque eles tinham sangue na porta. Isso significa Páscoa. E Deus instituiu isso para eles nunca mais esquecerem. Ficou gravado na mente deles. Deus falou assim para eles: olha, isso vai ser motivo de festa para vocês. Isso vai ser motivo de celebração para vocês todas as vezes que vocês lembrarem desse dia. E isso é uma das maiores festas para os judeus, né? Eles celebram até hoje essa festa, a festa da Páscoa, é a festa mais importante, porque é a festa que lembra da libertação. Quando eu li isso aqui, escrevi isso aqui, sabe o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, evangelista? E quando chegar na eternidade, no céu, e nós tivermos a visão do trono do Santo de Deus, da glória de Deus, e ver os anjos que Isaías viu voando ao redor do trono, cantando Santo, Santo, Santo. E quando nós estivermos juntos lá, a igreja do Senhor, ao lado do trono do Senhor, nós vamos olhar um para o outro. Nós vamos ter a consciência, o entendimento que nós só estamos lá por causa do sangue. E nós vamos poder compartilhar isso. Sabe o que nos trouxe aqui?
Foi o sangue dele. Aleluia. E ele agora, não mais como um homem crucificado, não, mas glorificado, sentado no seu trono de glória, e a gente vai lembrar, foi o sangue. Assim como os egípcios, todas as festas que eles comemoravam, Deus fez isso para que eles lembrassem. Não foi as pragas, não foi os milagres, não foi tudo aquilo, mas o que nos tirou de lá foi o sangue. Porque depois de todas as 9 pragas que aconteceram, se eles não tivessem matado o cordeiro e colocado o sangue na porta, o juízo da morte ia entrar. Deu para entender? Então, depois de tudo que aconteceu, o que definiu a libertação, o que define a redenção é o sangue do cordeiro. Aleluia. Você consegue fechar os teus olhos e imaginar você na eternidade? Compartilhando dessa alegria. O sangue nos libertou, o sangue nos redimiu, o sangue nos trouxe aqui. Estamos salvos, estamos fora da terra, não pertencemos mais a este mundo. Estamos na eternidade com Deus. Por quê? Por causa do sangue, pelo sacrifício de Jesus, pela Páscoa de Deus que foi estabelecida, pelo juízo que passou sobre a terra, condenou a terra, mas tirou a igreja, porque a igreja foi marcada com sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus fala para nós nessa noite: não transformem o lugar de passagem em ponto final. Eu comecei a história falando de Terá, não foi? O pai de Abraão saiu de sua terra em direção ao lugar, mas parou no meio do caminho. Eu faço uma pergunta para a igreja: o Egito era um lugar de permanência dos judeus, do povo de Deus? O Egito era o lugar deles? Então, quando Deus entra na história para dizer assim: o lugar não é aqui. Aleluia. Eu entrei para trazer a redenção, para tirar vocês daqui, porque o lugar de vocês é Canaã. Deus está falando para essa igreja dessa noite: ei, minha igreja, meu povo, o lugar de vocês não é aqui nessa terra, mas o lugar de vocês é na Canaã celestial. É no lugar que eu preparei para vocês. Então somente tenha a marca do sangue sobre os umbrais das portas, sobre o teu coração, e esteja preparado para o dia do arrebatamento, para o dia da saída. Eu acho lindo quando Deus diz assim: olha, no dia que vocês matarem o cordeiro para comer, que o sangue já estiver no umbral da porta, estejam preparados. Moisés pergunta: como é que a gente vai fazer essa refeição? Deus fala assim: vai assar os pães não têm fermento, vai comer o cordeiro, as ervas amargas, mas vai ter que ser rápido. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando assim para eles: vai ter que ser rápido, vai se alimentar rápido. E outra, vocês já vão estar vestidos, prontos para partir. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Vestidos de vestes brancas, vestidos de branco. Por quê? Porque o sangue de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida já nos lavou, aleluia, já trocou as nossas vestes, já nos limpou e nos preparou para a partida. É o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica, que nos prepara para aquele grande dia, para o dia da partida. Quantos estão prontos? Quantos têm essa certeza, essa convicção, que está pronto para esse dia? Se Jesus voltar agora, eu já estou com minhas vestes de partida. O sangue já está no umbral da porta do meu coração. Se Jesus olhar, ele vai ver o sangue aqui. Então eu já estou pronto. Quantos têm essa convicção? Se coloque de pé nessa noite. Oh, aleluia. Não transforma o lugar de passagem em ponto final. Eu estou dizendo para alguém nessa noite: não é para parar. Continue caminhando. Continue caminhando. Quem para no meio do caminho não vai demorar 5 segundos. Deus te capacita nessa noite para continuar. Deus renova o teu ânimo nessa noite. Se tem fé para receber isso, recebe. Deus renova o teu ânimo nessa noite, querido. Deus não vai te deixar parar no meio do caminho. O plano de Deus continua. Ele não para. E Deus é tão misericordioso que Ele levanta pessoas e põe ao nosso lado para nos auxiliar. Hoje Deus está te chamando para continuar. Deus está te chamando para continuar hoje. O Cordeiro, Jesus, Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o nosso Cordeiro pascual. Ele já foi morto. O sangue já foi derramado pela minha e pela sua vida.
pergunta de Deus para a sua vida nessa noite é: essa marca do sangue está sobre o teu coração? A marca deste sangue está sobre a tua vida? Se você nessa noite não tem essa certeza, ainda não tem essa certeza, não tem essa convicção de que você está marcado, preparado para o fim dos dias. Se você não tem essa certeza que as suas vestes foram lavadas, que a sua vestimenta espiritual é uma vestimenta apropriada para o dia da partida, porque é necessário as vestes serem trocadas. Pastor, eu ainda não tenho essa convicção, eu ainda não tenho essa certeza. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar essa certeza, essa convicção. Eu convido você a vir ao altar. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de estender a mão e profetizar sobre a sua vida, para que você tenha essa certeza, para que você tenha essa convicção, para que essa dúvida saia da sua vida de vez. Se você tem essa certeza, essa convicção de que se Ele voltar agora, você irá se encontrar com Ele nas nuvens. Se Ele vier agora, você irá se encontrar com Ele nas nuvens. Você precisa disso, eu e você precisamos disso, dessa certeza, dessa convicção. E quem é que dá isso? É o próprio Deus. É Ele que nos dá essa certeza. Vamos adorar o Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor está louvando o Senhor, se você quiser vir à frente, fique à vontade. Tome essa decisão. Faça essa escolha nessa noite. Não é diante do pastor que você se apresenta, mas é diante do Deus que te chamou. Não é diante do pastor, simplesmente de um altar físico, mas é diante do Deus que te levantou. É o Deus que te sustentou até aqui. É diante dele que você se apresenta. É diante do Deus que não vai fazer você desistir. Venha para Jesus. Vamos adorar. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça, pela tua vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor. Renovar as suas forças, caminhar, Senhor Deus, seguir o
processo, meu Pai, até chegar, Senhor Deus, ao destino a qual o Senhor tem para ele nessa terra. Pai, em nome de Jesus, Pai, que através dele toda a sua casa, toda a sua família, os seus filhos, Pai, também alcança essa vitória, em nome de Jesus. Querido, ouça, você que entrou neste lugar, nessa noite, Deus trouxe você até aqui, porque Ele viu em você, no teu coração, na tua vida, a necessidade que nem você consegue enxergar. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe como Ele pode operar na sua vida para tirar você dessa situação que você está vivendo. Deus sabe, Ele te conhece, mesmo antes de você ser gerado ou ser gerada, Ele te conhece. Se você está nesse lugar nessa noite e não teve ainda, não tomou a decisão de entregar a tua vida a Jesus, você quer fazer isso hoje. Aceitar o Senhor na tua vida. Na verdade, é Ele que nos aceita, é a verdade. É Ele que nos aceita. Foi Ele que te encontrou, Ele te aceitou, Ele te chamou. Mas você quer tomar essa decisão, eu quero convidar você a vir ao altar. Venha aqui, eu gostaria de orar pela sua vida. Talvez se você esteja afastado da presença do Senhor, se afastou por algum motivo e você quer retomar essa caminhada, quer voltar para Jesus, faça isso hoje. Não deixe para amanhã não, os dias são maus. Os dias são maus, e a verdade é que pode não dar tempo mais para que você tome essa decisão. Então, se você está aqui, se essa palavra de alguma forma falou no teu coração, tome essa decisão agora, vem para o altar. Nós vamos orar abençoando a tua vida, não fique com vergonha não. Tome essa decisão, pois o Senhor sabe o que é melhor para você. Há aqui algumas vidas, nós vamos estar orando, abençoando aqui essas vidas, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, diante do teu altar. Eu estou falando, Senhor, para liberar uma palavra sobre a vida dos teus filhos. Que toda dúvida, Senhor, toda insegurança,